Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Fórmula 1 no final de semana, isso quer dizer, GP recomenda aqui no Grande Prêmio, listando as 5 razões para a gente não perder a Fórmula 1 no final de semana. A Fórmula 1 que vive aí uma sequência, né, de 3 provas seguidas, uma sequência inédita. No último domingo a Fórmula 1 visitou a França. A França não fazia parte do calendário desde 2008, mas agora voltou a Paul Ricard, e quem venceu lá foi Lewis Hamilton. Nesse final de semana já, GP da Áustria, 1º de julho, e uma semaninha depois, GP da Inglaterra, lá em Silverstone. Mas voltemos a falar da Áustria. A Áustria recebe nesse final de semana, então, a 9ª etapa do campeonato, e a Fórmula 1 chega para essa etapa no Red Bull Ring, com Hamilton novamente na liderança do campeonato. Ele venceu, como eu disse, o GP da França, venceu muito bem, né? Largou da pole, foi embora, fez uma corrida solitária praticamente, não foi ameaçado por ninguém, venceu e recuperou aí 25 pontos. Enquanto isso, o maior rival dele no campeonato, Sebastian Vettel, se envolveu em um acidente logo na largada, né, batendo no Valtteri Bottas, caiu lá para trás, teve que parar nos boxes logo no começo para os reparos, né, da asa dianteira. Foi ajudado, é verdade, pelo safety car logo no começo, mas precisou fazer uma corrida de recuperação e chegou na 5ª colocação. Essa 5ª colocação, mais a vitória do Hamilton, recolocaram então o inglês da Mercedes na liderança do campeonato, e numa liderança bem folgada, né? São 14 pontos de diferença agora para o Vettel, e é nesse cenário que a gente chega então ao GP da Áustria. Então falemos aí das 5 razões para não perder essa corrida. A primeira razão tem a ver com a própria Mercedes, né? É uma grande chance para a Mercedes dar aquela arrancada no campeonato. No ano passado, a Mercedes só conseguiu mesmo se impor no campeonato depois da 2ª fase, né? A partir do GP da Bélgica, né? Pistas velozes, Bélgica, Itália. Depois o Hamilton se aproveitou do acidente do Vettel lá em Singapura e por aí vai. Mas nesse ano a Mercedes parece que tem uma chance de virar esse jogo, né? A Mercedes e o Hamilton, dando essa arrancada a partir desse GP da Áustria. É claro que assim, a combinação de pneus não é a melhor para a Mercedes, não é a mais ideal, porque é uma gama muito macia, é uma gama mais macia, né? Então assim, a Pirelli vai levar para lá os macios, os amarelos, né? Os super macios vermelhos e os ultra macios, que são os pneus de cor roxa. A mesma combinação do GP da França, mas lá na França a Pirelli precisou reduzir um pouco a banda dos pneus para evitar as bolhas. Na Áustria isso não vai ser preciso. Então assim, praticamente a mesma combinação, que não é a ideal para a Mercedes, mas a pista em si é muito favorável, né? Porque é uma pista de alta velocidade, é uma pista rápida, né? Uma pista assim que a Mercedes também manda desde 2014, quando o próprio GP da Áustria voltou a temporada, né? Então assim, em 2014 Nico Rosberg venceu, ele venceu de novo em 2015, depois em 2016 a vitória foi do Hamilton, né? A gente lembra bem dessa vitória porque teve toda aquela treta na última volta, né? A batida entre o Rosberg e o Hamilton, e tudo. Essa pista tem uma coisa, né? De gerar essas tretas aí entre companheiros de equipe. O Hamilton então venceu em 2016 e no ano passado a vitória foi do Bottas. E foi uma vitória categórica mesmo. Ele largou da pole, liderou de ponta a ponta e só no finalzinho o Vettel quis ameaçar ali a vitória, mas não foi suficiente. Até uma curiosidade do ano passado, né? O Bottas largou tão bem da pole que muita gente, inclusive o Vettel, achou que ele tinha queimado a largada, né? Mas todos os recursos da FIA e etc, para todos os sensores negaram, né? Disseram que não, que foi uma largada perfeita mesmo do finlandês. Então assim, a Mercedes chega à Áustria com essa vantagem no campeonato e também com essa chance de dar então essa arrancada e de repente começar a abrir mais e mais para o Vettel. É claro que o campeonato é muito longo, o próprio Hamilton já esteve muito atrás do Vettel, por exemplo, no ano passado. Depois da corrida, o Vettel tinha 20 pontos
de diferença para o Hamilton, e no final do ano ele acabou virando e vencendo o campeonato. Então assim, ainda tem muita coisa, mas é uma corrida em que a Mercedes pode usar para essa arrancada mais antecipada, digamos assim, e tentar garantir uma segunda fase menos tensa para os seus pilotos. Segunda razão para a gente ver o GP da Áustria tem a ver com a Ferrari, então, né? A reação da Ferrari, porque assim, o Kimi foi pro pódio lá na França, fez uma corrida muito boa, né? O Kimi Raikkonen veio ultrapassando, usou, né, no final, usou melhor os pneus super macios, passou o Ricciardo e foi ao pódio. Mas o Vettel não, que é quem efetivamente está lutando pelo título, né? O Vettel se envolveu naquela batida na primeira curva, né? Ele errou ali naquela freada, acertou o Bottas, por pouco, né? Poderia ter quebrado a suspensão, abandonado ali, mas ele teve sorte, teve a sorte do safety car também ter sido acionado ali, então ele conseguiu ir para os boxes sem perder tanto tempo, voltou à pista e conseguiu recuperar mesmo com aquela punição. Então assim, ele ainda minimizou os prejuízos, né? E é interessante que o Vettel e o Hamilton são os dois únicos pilotos do grid que tem 100% de voltas completadas nesse ano, né? Então a briga está bem acirrada entre os dois. E a Ferrari, assim, embora a Áustria não seja a melhor pista para eles, como é para a Mercedes, por exemplo, mas a combinação de pneus ainda mais sem os pneus mesmo, sem redução de banda, sem nada, é uma grande vantagem para a Ferrari. A gente sabe que a Ferrari se dá muito melhor com esses ultra macios, super macios e tudo mais, melhor do que a Mercedes, na verdade. Então assim, ela tem uma grande chance de reação nesse final de semana. O carro da Ferrari não é tão deficitário em pistas mais velozes como era até o ano passado. Então assim, a Ferrari chega para esse GP da Áustria bem forte e numa posição boa para tentar se recuperar nesse campeonato. Vamos ver nessa corrida também. Vamos ver o que acontece então com a Ferrari. Terceira razão para a gente ver o GP da Áustria é a Red Bull, a dona da casa, né? O circuito da Áustria é de propriedade da Red Bull, é um circuito muito rápido, mas é um circuito em que a Red Bull não se dá bem, né? Ironicamente, é um circuito em que ela não se dá bem. Mas esse ano a Red Bull vem muito mais forte, né? Tanto o Verstappen quanto o Ricciardo já venceu 2 vezes nesse ano e não pode ser descartado, né? Nessa última corrida, o Max Verstappen, pianinho, né? Sem cometer nenhuma daqueles erros que ele cometia né, até pouco tempo atrás, bonitinho, chegou ao pódio, segunda colocação, marcando seus pontinhos. O Ricciardo também chegaria ao pódio, mas no final da corrida ele teve um problema de pressão no motor, né? Então aí perdeu potência, uma série de coisas, permitiu então a ultrapassagem do Kimi Raikkonen e acabou perdendo a terceira colocação. Mesmo assim, o Ricciardo está muito vivo ainda, ele é o terceiro colocado do campeonato, né? Faz parte desse trio HRV, né? Hamilton, Ricciardo e Vettel, então não pode ser descartado da briga também, e de repente, vai saber, né? Ele abocanha aí mais uma vitória e iguala, né, o número de vitórias de Vettel e de Hamilton. Cada um tem 3 vitórias, o Ricciardo tem 2, então pode ser que seja uma boa chance para a Red Bull finalmente andar bem na sua própria pista. Quarta razão para ver o GP da Áustria tem a ver com o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso vive aí um ano de montanha-russa em termos de emoções, né? Porque há 2 semanas ele venceu Le Mans, né? Toda aquela glória com a Toyota, finalmente a Toyota expulsou, né? Quebrou aquela maldição de Le Mans, venceu a corrida. O próprio Alonso também, né? Porque a gente sabe que o Alonso não é o cara mais sortudo, né? Nesse sentido, mas assim, ele foi lá e venceu a corrida, fez vários trechos, né, da prova, principalmente ali na madrugada, ele andou muito, tirou muita diferença para o outro carro quando eles estavam atrás. Então assim, uma grande participação do Alonso em Le Mans. Mas na França, tudo errado, né? Tudo errado, né? A equipe estava sem ritmo, estratégia também não funcionou, os pneus não funcionaram, desgastaram muito. O Alonso, eles nem sequer conseguiram passar para o Q2, né? Que vinham conseguindo, nem conseguiram isso, então uma corrida para esquecer.
E o Alonso vem de abandonos, né? Depois de uma primeira parte de temporada, assim, que ele vinha constantemente marcando pontos, pontinho aqui e tal, se aproveitando aí do revés de outras equipes, de outros pilotos. Dessa vez não, né? Abandonou em Mônaco, abandonou no Canadá e também não conseguiu completar essa prova. Vamos ver o que acontece agora na Áustria, a chance também dessa McLaren tentar uma reação no campeonato, né? Eles até que vinham num desempenho razoável, mas decaíram muito, né, nessas últimas 3 corridas, então é a chance também da McLaren se redimir. Vamos ver como é que eles trabalham nesse final de semana e se o Alonso já vem com alguma novidade assim em termos de futuro dele. E por fim, a quinta e última razão para a gente ver essa corrida é a própria pista, né? Uma pista de old school, né? Como a gente chama, os pilotos gostam muito desse tipo de pista, porque é uma pista que tem descida, subida, trechos mais técnicos, trechos mais rápidos, então é uma pista muito legal. É uma pista que é um pouquinho maior só do que Interlagos, ela tem 4.318 metros, é uma das voltas a volta mais rápida do campeonato e pode ser também uma das corridas mais rápidas da história, né? Porque se nada acontecer, se a corrida for aí no seu ritmo normal, sem safety car, sem acidente, sem nada, pode ser uma das corridas mais rápidas. No ano passado a corrida durou 1h21 minutos, né? Vamos ver como é que acontece nesse ano, apoiada nesses pneus, né? Porque os pneus estão muito mais rápidos, né, do que no ano passado, muitas pistas aí com recordes, né? Como aconteceu lá em Mônaco, como aconteceu no Canadá, pode ser que aconteça também nesse final de semana. Então, assim, a própria pista é um dos motivos, então, para a gente não perder a Fórmula 1 no final de semana. Como de costume, o Grande Prêmio acompanha tudo ao vivo e em tempo real a partir da sexta-feira, quando começam os primeiros treinos livres aí do GP da Áustria. Tchau!